Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que meus queridos alunos vão assistir essa aula. Quero desejar a todos uma ótima semana, um início de semana, nessa nossa terça-feira, quando iniciamos então a nossa terceira aula de Direito Tributário 2, no campus da Univale, em Balneário Camboriú. Em meio à pandemia, espero que todos estejam se protegendo, se cuidando. Tivemos notícia que o professor Rigueto andou com um problema de pulmão e parece que andava internado, mas que já está se recuperando. Estamos aqui já com a Aline, com a Amanda, com a Ana Luísa, a Ana Paula, a Andressa, a Beatriz Vitória, o Felipe, a Gabriela, a Karina, a Laís, a Luciane, a Luzia, a Luísa, a Yara, a Maria de Nazaré, a Paola, o Sérgio, Viviane e Yuri. Já temos aqui 23 pessoas, alguns entrando, a Carla, a Ana Paula. A todos nosso bom dia e daremos então início informando que essa aula está sendo gravada, né? Para que fique disponível para os alunos durante um período de 7 dias. Depois parece que a plataforma deleta, não sei se isso está acontecendo na prática, mas é importante que eu tenho Sérgio também entrando. Deixa eu ver se tem algum recado aqui, inicial. Bom dia, certo, se não... Está ouvindo bem, Sérgio? Tudo tranquilo? Estas aulas eu tenho salvado na minha plataforma do YouTube, né, no YouTube. O Sérgio informa que parece que não estão saindo do arquivo. Que bom, não tem problema então. Mas eu mesmo assim tenho colocado essas aulas também, né? Eu tenho numerado as aulas e tenho colocado no YouTube. Alguns entendem que é mais fácil acessar pelo YouTube, outros entendem que é mais fácil aqui pela plataforma. Então, nós temos essas duas eu consegui baixar. Vocês podem baixar a aula também rapidamente, depois que ela estiver disponível, lá na webcam ali. E aí vocês conseguem copiar, né, deixar ela exportar ela para o arquivo de vocês, e sempre que precisar relembrar alguma coisa, vocês podem, então, retomar a aula, né, assistir ela novamente. Bom, então a aula está sendo gravada novamente, nossa terceira aula. Daqui a alguns 10 minutos eu faço a chamada no Diário Online, vocês devem estar acompanhando, porque eu tenho deixado ele sempre atualizado, para que vocês possam acompanhar também a questão das presenças. Então, daqui a 10, 15 minutos a gente realiza a chamada e vamos iniciar o conteúdo, né, porque temos bastante coisa para ver ainda, e vamos retomar então da onde paramos. Nós tínhamos parado na aula passada no slide número 21, do nosso material didático. Eu vou retomar esse slide para que a gente possa compartilhar aqui na tela e dar um pequeno recuo, né, para que a gente possa contextualizar um pouco essa... Bom, nós vimos então na aula passada que os crimes contra a ordem tributária estão estabelecidos hoje. Vou deixar aberta essa tela aqui do lado esquerdo para que vocês possam me enxergar. Os crimes contra a ordem tributária se dividem basicamente em 2 artigos, né? Constam em 2 artigos da Lei 8.137. Então, aqui está a Lei 8.137. Nós temos os crimes do artigo 1º e os crimes do artigo 2º. Os crimes do artigo 1º, eu falei para vocês, dei vários exemplos
né, que são crimes de ordem material, ou seja, precisam apresentar para se configurar a ocorrência do crime, propriamente dito, a necessidade de se configurar um resultado lesivo ao Estado. Esse resultado lesivo ao Estado, ele se dá de duas formas: pela supressão na arrecadação tributária em virtude do crime, ou a redução. Supressão é quando a pessoa comete o crime tributário e não paga o tributo devido. E ressaltei que não pagar tributo não é o crime. O que é o crime é omitir informação, prestar informação falsa, ou seja, enganar o Estado de alguma forma para suprimir o pagamento do tributo. Também o resultado pode ser reduzir o pagamento, ou seja, pagar em parte o tributo devido. E aí nós citamos aqui, né, os 5 tipos penais do artigo 1º, que são os crimes de ordem material ou crimes de resultado material. Então, o primeiro inciso falava em omitir informação. Quando eu omito informação informação à autoridade fazendária, leia-se aqui Receita Federal, Receita Estadual ou Receita Municipal, que são as 3 esferas de poder, né, de governo que nós temos no Brasil. Nós temos uma união formada por estados e municípios. A Constituição de 88 deu competência, conferiu competência tributária para todos os entes da federação, seja a União, seja estados e seja município. Então, os tributos, sejam eles impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais, e o empréstimo compulsório, que só cabe à União, o empréstimo compulsório só cabe à União instituir, a Constituição deu competência para todos os entes da federação instituírem os seus impostos, suas taxas e suas contribuições de melhoria. As contribuições sociais, algumas também pertencem aos estados e algumas também pertencem aos municípios, mas, na grande maioria, as contribuições sociais pertencem à União, são de competência da União. Bom, se esses entes federativos têm competência para instituir tributo, e competência tem esse significado, né? Em matéria tributária, a competência significa o poder para instituir tributo. Então, como esses entes federativos podem instituir tributos, eles, ao instituir os tributos, eles definem uma hipótese de incidência, ou seja, aquilo que precisa acontecer para que a pessoa física ou jurídica deva pagar o tributo, e aí o fato gerador é o acontecimento no mundo real que confirma essa hipótese. Então, o crime está focado nesse momento do fato gerador do tributo, ou seja, a pessoa que importa um computador do Paraguai e esconde, omite essa informação da Receita, é lógico que ele não vai recolher o imposto de importação. Então, ele omitiu informação à Receita, à autoridade fazendária. Ele deveria pegar o computador lá no Paraguai, chegar na ponte da Amizade, ali na Foz do Iguaçu, e dizer assim, ó, o fiscal tributário da Receita Federal, eu estou importando um computador por R$7.000, eu quero recolher o tributo devido. Aí o fiscal da Receita Federal vai dizer, meu amigo, tá certo, o fato gerador da importação está acontecendo, existe a hipótese de incidência da importação prevista na lei do imposto de importação, e nós vamos calcular ali, então vamos emitir um documento de arrecadação e o senhor vai fazer o recolhimento ali no Banco do Brasil, na Caixa Federal, sei lá. O tipo penal é a omissão da informação, ou seja, esconder o fato gerador, que é o crime no Brasil. No Brasil, pela lei tributária atual, dos crimes tributários, que é a Lei 8.137, que revogou a lei, tacitamente a lei da sonegação fiscal, esse crime de omitir informação, fraudar a fiscalização, falsificar ou alterar a nota fiscal, elaborar ou deixar, distribuir ou fornecer documentos falsos, negar ou deixar de fornecer nota fiscal, isso tudo é esconder, no fundo, é esconder o fato gerador que dá origem à obrigação tributária. A lei existe, estabelece uma hipótese de incidência para cobrar o tributo e aguarda acontecer o fato gerador. O criminoso tributário, ele esconde o fato gerador da Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, depende do tributo envolvido, para não pagar o tributo. Se esse ato praticado pelo cidadão ou pelo diretor de uma empresa, né, em nome da empresa, trouxer como resultado a redução na arrecadação tributária ou a supressão integral da arrecadação do tributo, nós estamos diante de um crime de ordem material, que são esses tipos aqui
postos na tela que nós vimos na aula passada. Como o resultado material é a redução ou a supressão da arrecadação tributária, o legislador, ao estabelecer a sanção, o castigo para inibir essa conduta, ele entendeu que deveria colocar com mais intensidade essa sanção, com mais gravidade, com mais importância essa sanção. Então, a pena de reclusão de 2 a 5 anos foi a pena estabelecida para os crimes de ordem material, além da multa aplicada de acordo com o Código Penal, definida pelo juiz da causa. Então, os crimes materiais previstos no artigo 1º são os mais graves, porque trazem um resultado de diminuição da arrecadação tributária. Quis o legislador, quis o Poder Executivo, que foi o que originou essa lei atual, que é de 90, não tão atual, mas é de 90, quis o legislador, então, aplicar uma pena máxima de 5 anos. Veja, não é uma pena tão alta, não é tão severa, né? Embora preveja a reclusão, mas é uma pena bem branda para crimes tributários que podem envolver milhões de reais. Ou seja, a pessoa às vezes pratica um furto, um crime de algo para comer aí no mercado, sei lá, crimes de menor em gravidade no entender coletivo, e sofre uma sanção bem mais severa do que essa. Um crime tributário não atinge apenas o Estado, atinge todas as pessoas, por isso que é um crime de ordem coletiva, é um crime de ordem pública. Ele precisa ter a atuação muito rígida do Ministério Público no sentido de denunciar o criminoso tributário, porque R$1 milhão não pagos, né, reduzidos na arrecadação, por exemplo, de ICMS no estado de Santa Catarina, significa, se essas compras essa compra e venda foi realizada em Balneário Camboriú, significa 25% desse 1 milhão que o município de Balneário deixa arrecadar, que seriam 250 mil, e desses 250 mil significa 15% na saúde a menos e desse valor, e 25% a menos desse valor na educação básica. Então, vejam que o resultado de um crime tributário que reduz ou suprime tributo tem consequências coletivas, né? Consequências sociais muito intensas. E, embora isso tudo se apresente, se mostre real, a pena de reclusão de 2 a 5 anos é muito ínfima, muito pequena. Deveria ser um pouco mais severa essa pena. Bom, aí nós temos também o artigo 2º desta mesma lei, que eu já passei para vocês, que são os crimes de ordem formal ou de mera conduta, ou seja, são crimes da mesma qualidade do artigo 1º, só que não necessariamente apresentam o resultado material da supressão ou redução, ou seja, basta não fornecer uma nota fiscal, basta reter, por exemplo, uma contribuição e não pagar no prazo uma contribuição previdenciária, que já configura ser um crime de ordem formal. Então, fazer declaração falsa ou omitir declaração, mesmo que não tenha resultado redução ou supressão de tributo, se aplica ao artigo 2º. Deixar de recolher no prazo contribuição social ou imposto de renda retido na fonte, por exemplo, deixar de recolher no prazo, já é configurado um crime de ordem formal, e isso implica já na sanção um pouco mais branda, logicamente, porque não há necessidade de comprovação da redução tributária, já há uma sanção um pouco mais branda. Então, deixar de aplicar incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que seja diferente daquela autorizada pela Fazenda Pública, tudo isso são crimes de ordem meramente formal, previsto no artigo 2º, cuja sanção é de 6 meses a 2 anos. Mais multa, logicamente, a ser aplicada pelo juiz, de acordo com a capacidade contributiva capacidade financeira do criminoso. Bom, depois de relembrarmos, então, os crimes do artigo 1º e 2º, e aí eu oriento vocês a darem uma lida no livro do Hugo de Brito Machado, né? Esse livro aqui, que é o único livro, que é o livro Curso de Direito Tributário, que é o único livro que se dedica um capítulo inteiro aos crimes tributários. Normalmente, os autores desta matéria tributária não se dedicam
exclusivamente aos crimes tributários, né? Poucos autores em matéria tributária se dedicam aos crimes propriamente dito, certo? Então, é importante que vocês façam essa leitura, né, lá no final do livro de curso de Direito Tributário do de Brito Machado, façam uma leitura para complementar essas explicações que nós estamos colocando aqui para vocês. Então, os crimes contra a ordem tributária, em tese, se dividem em dois grupos, né? Os crimes de ordem material e os crimes de ordem formal. E é importante que vocês façam essa leitura, essa leitura complementar. Bom, aí como nós paramos aqui, nós iríamos entrar no artigo 3º desta mesma lei, né, da Lei 8.137, que são os crimes de ordem contra a ordem tributária praticados por servidores públicos. Olha só, os servidores públicos, sejam eles da Receita Federal, sejam eles ligados à Receita Estadual, sejam eles ligados à Receita Municipal, né, à Secretaria da Receita Municipal, às vezes também cometem crimes tributários. E aí a gravidade é maior, ou seja, é muito mais grave o crime praticado por um servidor público, que deveria proteger os interesses do Estado, do que um cidadão comum, que também tem compromisso com o Estado, até porque nós, cidadãos, nós, pessoas, seres humanos, é que criamos a figura estatal. O Estado não surge do nada, ele surge de uma ideia, né, do ser humano, pela necessidade que o ser humano tem de ser protegido por um órgão superior, necessário, né, que é a figura estatal. Então, se o ser humano cria a figura do Estado para lhe proteger, ele precisa colaborar com o Estado pela arrecadação tributária, e algumas pessoas, alguns seres humanos, alguns cidadãos fazem parte desse grupo que trabalha para o Estado. E é lógico que esse grupo que trabalha para o Estado teria que defender o Estado com muito mais intensidade que qualquer cidadão comum. Mas tem servidores públicos, e por isso foi criado esse artigo 3º, que cometem também crimes contra a ordem tributária. Às vezes na função de servidor, às vezes não. Se ele cometeu crime no exercício da função de servidor, quando não deveria, logicamente, obviamente, cometer o crime, a sanção, inclusive, é diferenciada, o tratamento é diferenciado em relação àquele que comete o crime fora da função. Então, nós vamos ver aqui os crimes do artigo 3º, que são estabelecidos em 2 incisos. Olha só, o servidor público que extraviar livro fiscal, olha o que está dito aqui, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão da função. Aqui volta a palavra sonegar, né? Esconder, sonegar, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato. Então, é um crime de ordem material, tem que acarretar um pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Isso aqui é uma burrice, que contribuição social é uma espécie tributária, então não precisava ter colocado ou contribuição social, bastaria colocar tributo, né? Então, veja, extraviar livro, o fiscal tributário, ele monta um processo de fiscalização. E esse processo de fiscalização é um livro fiscal, é um livro oficial. Então, os livros arrematados, buscados junto às empresas, né, livros contábeis, que vão fazer parte da prova em um processo de fiscalização tributária, estão na guarda dos servidores. Então, qualquer ato, né, que demonstre essa em razão da função, qualquer ato que demonstre que ele perdeu, extraviou, que seja, sei lá, ele pode até se defender dizendo que sofreu um acidente de veículo e caiu no rio o carro e extraviou o livro fiscal. Ele pode até apresentar uma defesa nesse sentido, né, como sendo uma justificativa, né, como se fosse um crime culposo, sem intenção de cometer o crime, certo? Isso até pode acontecer quando se faz a defesa de algum servidor que extravia um livro fiscal, um livro oficial, um processo fiscal, ou qualquer outro documento que sirva de prova num processo
fiscal de fiscalização. Por que o fiscal existe? Para fiscalizar o fato gerador que dá origem à obrigação tributária. Então, o fiscal vai nas empresas, vai no computador, né? Hoje a fiscalização é muito mais eletrônica do que pessoal, mas num passado muito recente, e ainda continua existindo, a fiscalização em loco. Então, o fiscal apanha documentos, né? Retém documentos, livros fiscais, no sentido de poder lançar, de enxergar o fato gerador para lançar o tributo. Se ele vier extraviar esses livros, ele pode, então, ser denunciado por crime contra a ordem tributária. Inclusive, vejam, a pena aplicada a ele por esse crime é de 3 anos a 8 anos, mais multa. Também reclusão. Então, o que nós temos? O crime praticado por qualquer cidadão contra a ordem tributária, crimes de ordem material, é de 2 a 5. Vejam, de 2 passa para 3, sobe 50% a pena mínima. E de 5 passa para 8, né? Aumenta mais de 50% a pena máxima. Então, o servidor público tem que estar atento, né? Como servidor, na função, né, de servidor público, se ele vier a cometer um desses crimes, ele terá uma pena bem mais severa. O servidor pode exigir, olha só, exigir, solicitar, basta exigir, né, mesmo que não seja atendido, ele pode solicitar, mesmo que não seja atendido, ou ele pode receber para si ou para alguém que ele indique, direto ou indiretamente, e aí vem, olha, o entre vírgulas aqui, ó, ainda que fora da função ou antes de iniciar o seu exercício. Vejam, o servidor público, isso aqui é uma coisa fantástica, né, dentro da legislação brasileira, esse inciso 2 do artigo 3º. Eu sempre ressalto isso. A pessoa faz um concurso público para fiscal da Receita Federal, nem assumiu ainda, antes de iniciar o exercício, ou seja, não tomou posse, certo? Ele foi nomeado, ele passou no concurso, foi bem classificado, foi nomeado, mesmo antes da posse e do início das suas atividades, do exercício da sua atividade fiscalizadora em nome do Estado, como fiscal, como auditor fiscal, ele já pede, né, para si ou para alguém vantagens, né, indevidas, ou aceita vantagem indevida para deixar de lançar ou cobrar o tributo. Lançar significa constituir o crédito ou depois notificar a pessoa para pagar, que seria cobrar o tributo ou contribuição social, que novamente se repete esse mesmo erro de colocar tributo e contribuição social como se contribuição social não fosse tributo. Ou cobrá-los parcialmente, ou seja, o servidor exige, solicita ou recebe, ou mesmo antes de iniciar sua atividade laboral junto ao órgão público, ele já recebe vantagem, né? Ou deixa de cobrar devidamente, ou cobra parcialmente o tributo, ou lança parcialmente o tributo. Olha, faz o seguinte, me ajuda aqui financeiramente, que eu vou, em vez de lançar esse 1 milhão que tu está devendo, eu vou lançar apenas 500 mil para te dar uma mão e tal. Eu vou fechar o olho aqui desses outros fatos geradores aqui, não vou enxergar isso aqui, essas vendas aqui, eu vou extrair da minha fiscalização e vou lançar só pela metade, sei lá, uma parte do tributo devido. Então, tu vai ter uma vantagem aí de pagar só a metade, sei lá. Eu estou dando alguns exemplos. Então, o fiscal que tem a obrigação de enxergar o fato gerador como por inteiro, né, para poder lançar devidamente, transformando a obrigação tributária num crédito a ser recebido pela Receita, o fiscal ou auditor fiscal, ele pede alguma vantagem, algum benefício, em troca de não lançar o tributo integralmente. Ou recebe vantagem por não fiscalizar integralmente aquela empresa ou uma pessoa física. Imagina tu chegar no balcão da Receita Federal, pegar uma senha lá, entrar na Receita Federal e o cara diz, ó, meu amigo, ó, tu tá devendo aqui, tu não lançou uma renda de aluguéis aqui, e tu deveria, então, recolher o imposto de renda sobre esses aluguéis. Mas eu vou dar uma chance aí, tu me passa um valor aí por fora aí que eu te livro dessa cobrança aí, ou desse lançamento e futura cobrança desse tributo. Então, é isso aí que pode acontecer. Claro que isso não vai acontecer no balcão da Receita Federal, mas vai acontecer dentro da empresa. O fiscal, o auditor fiscal pode cometer esse crime no ato de fiscalização, né? No ato da fiscalização. Então,
Fiquem atentos se vocês vierem a fazer concurso público, que é, aliás, um belo cargo, né, público, o fiscal de tributos da Receita Federal, inclusive, e mesmo da Receita Estadual, e alguns municípios pagam muito bem também o cargo de auditor, certo? Tem auditores ali em Itapema que ganham 6, 7, 8 mil reais, não sei quanto é que ganham, mas pelo que eu conheço ali, né? Mas tem auditores e fiscais da Receita Federal que ganham 25, 30 mil. Nós tínhamos até um auditor que era professor da Univale, eu acho que ainda é, o professor Cláudio, excelente professor. O professor Cláudio, não sei qual disciplina ministrava ali na Univale, ele, inclusive aqui em Balneário ele dava aula. Ele era auditor fiscal da Receita Federal, ele cuidava só da parte da fiscalização do imposto de renda. O professor Bindé também trabalha na Receita? Acho que não, né? Acho que o Bindé não trabalha na Ele Receita. era do Tribunal de Contas, eu acho, professor. Ah, sim. Cargo comissionado lá no Rio Grande do Sul, isso sim. Isso sim. Ele foi assessor de um deputado que virou conselheiro lá em Porto Alegre, exatamente. Mas não é da Receita, não é cargo concursado da Receita. Bom, ainda nós temos o inciso 3, Viviane, presta atenção, também do artigo 3º, que diz o seguinte, olha só, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de... Aqui eles colocam ainda funcionário público, essa expressão não se usa mais, né? Essa expressão aqui é uma expressão antiga, desde 88. Professor, mas essa lei é de 90, como é que utilizaram ainda? Mas é um erro aí de quem fez a lei, né? Hoje a expressão é servidor público, né? Então a terminologia adequada é servidor, funcionário de empresa privada, né? Então servidor público é de órgão público, servidor público, certo? Estou fazendo uns desenhos aqui para tentar escrever. Então, o que é esse inciso 3 do artigo 3º? Esse aqui, pessoal, é o que nós chamamos de, eu vou colocar aqui, advocacia, vou ver se eu consigo escrever aqui, advocacia, estão enxergando aqui? Advocacia, que letra feia que fica aqui por cima. Advocacia administrativa. Essa famosa advocacia administrativa acontece muito, pessoal. Advocacia administrativa. Vou terminar aqui. Advocacia administrativa significa isso, patrocinar, né, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração, valendo-se da condição de servidor público, ou seja, eu sou prefeito e eu chamo empresários, meu amigo, eu vou te ajudar aqui, ó. Tu tem um processo aqui, e vai ser julgado, eu vou dar um despacho aqui para, sei lá, te favorecendo numa decisão, etc. Ou vou deixar o processo parado para prescrever a cobrança desse tributo. Eu vou pedir lá para a Receita Federal. Eu sou senador, eu sou presidente da República, sei lá, eu vou conseguir uma certidão negativa para te poder participar de uma licitação, embora tu esteja devendo tributo para a União. Ou seja, esse tipo de ação, né, criminosa, nós chamamos de advocacia administrativa. Essa advocacia administrativa, ela defende interesses privados perante a administração, e quem defende, quem advoga, embora às vezes nem sempre seja advogado, ele fala pelo criminoso e comete crime junto com o criminoso, certo? Então, o servidor público, que na condição de servidor advoga interesses privados perante a administração fazendária, né, perante o Estado, né, seja a administração fazendária, que pode ser a Receita Federal, a Receita Estadual ou a Receita Municipal, é também enquadrado como um criminoso contra a ordem tributária. E aqui nós classificamos, né, doutrinariamente, de advocacia administrativa. A reclusão
em relação a esse crime é de 1 a 4 anos mais multa também. Vejam como são mais severas os crimes praticados pelo servidor público previsto no artigo 3º. Professor, desta lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica e crimes contra as relações de consumo, nos interessa, em matéria tributária, o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, essencialmente. Então, nós temos aqui os 3 artigos que são os mais importantes para nós. Os crimes do artigo 1º, crimes de ordem material, os crimes do artigo 2º, os crimes de ordem formal, e os crimes do artigo 3º são os crimes praticados por servidores públicos. E aí inclui a famosa advocacia administrativa prevista no inciso 3 do artigo 3º. Bom, nós temos no artigo 12 algumas circunstâncias que podem agravar de 1/3 até 50%, até a metade, essas penas previstas aqui no artigo 1º, 2º, 4º e 7º. O 4º e 7º não nos interessa porque não tratam de matéria tributária, mas o artigo 1º e 2º da lei 8.137 nos interessa. Então, vejam, se o crime praticado, né, à luz do artigo 1º ou 2º, ocasionar grave dano à coletividade, isso é difícil de ser comprovado, as penas podem ser agravadas, né, de 1/3 a 50%, podem ser aumentadas, então, de 1/3 até 50%. Se o crime for cometido por servidor público no exercício de suas funções. Então, vejam, se o crime é cometido por servidor, ele vai ter um agravamento na pena. Aqui existe essa dúvida, porque os crimes do artigo 3º já são cometidos por servidores, né? Só que aqui, no caso, está previsto que ele atuou, né, criminosamente no exercício das suas funções. Os crimes previstos e comentados agora do artigo 3º, recentemente, agora há pouco, eles são cometidos por servidores, mas não diz ali que o servidor está cometendo esse crime no exercício da função. Ele pode, inclusive, ter cometido o crime antes de assumir a função. Aqui, no caso, agrava apenas se o crime for cometido pelo servidor público no exercício de suas funções. Vejam que aqui no inciso 3, no inciso 2, perdão, do artigo 12, a expressão servidor público aparece de forma correta, né? Então, por ser o crime cometido por servidor público no exercício da função. Antes eles falavam em funcionário público, agora aqui isso é um erro de ordem técnica, na técnica legislativa, quando se produz uma lei tem que se usar sempre a mesma expressão ao longo de toda a lei. Então, se lá no artigo 3º falava assim, funcionário, deveria continuar sendo funcionário aqui. Como eles erraram lá, pelo menos eles corrigiram aqui nesse inciso 2 do artigo 12. E o inciso 3 do artigo 12 diz ser o crime praticado em relação à prestação de serviço ou comércio essenciais à vida. Esse aqui vocês podem excluir do nosso assunto aqui específico, porque esse aqui são as relações de consumo, né? Crime praticado em relação à prestação de serviço ou comércio. Então, esse aqui é o crime ligado às relações de consumo, não é o nosso caso. Agora, esses dois aqui, principalmente esse, é importante ressaltar. Pelo artigo 12, a pena pode ser aumentada. Vejam que os crimes praticados por servidores já têm pena diferenciada, as sanções são mais graves, são mais intensas, e ainda pode sofrer um acréscimo se esse crime for praticado no exercício da função. Eu pergunto sempre na prova, né? Crimes praticados por servidores públicos no exercício de suas funções, as penas podem ser aumentadas em 1/3 até a metade, ou 1/4 até 20%, ou 25%, ou 30%. Então, fiquem atentos a essa pergunta. Eu vou perguntar se os crimes cometidos por servidores públicos no exercício da função podem ser aumentados em até 50%. Essa é a resposta certa. Os crimes praticados contra a ordem tributária por servidores públicos no exercício da função terão suas penas aumentadas em até 50%. Ok? Estou dando aí as barbadinhas para vocês aí, né? Aqui nesse slide até tem que corrigir aqui, ficou mal diagramado aqui. Bom,
Além de passar para vocês esses crimes, eu gostaria de fazer um comentário um pouco mais detalhado acerca do crime previsto no inciso 2 do artigo 2º, né, que é o não recolhimento do tributo descontado do empregado, né, que nós chamamos doutrinariamente de apropriação indébita, que pode ser previdenciária ou não, pode ser também relativo a outro imposto, né, contribuição previdenciária recolhida do empregado e não repassado no prazo legal para o INSS ou para o Instituto de Previdência próprio, que tem alguns municípios e estados que têm, configura esse crime contra a ordem tributária. Então, diz o inciso 2, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na condição de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Aqui ele fala, né, o inciso 2, de tributo ou contribuição social, que é a contribuição social previdenciária, que o empregador, embora ele não seja o contribuinte dessa contribuição social previdenciária do empregado, ele é contribuinte da parte patronal, mas da parte do empregado ele é apenas o sujeito passivo da obrigação. Ou seja, ele tem a obrigação de repassar o dinheiro, né, o valor descontado do empregado, ele necessita, ele tem a obrigação de repassar num prazo certo, previsto em lei, para ao Instituto de Previdência. Então, ao pagar o salário do seu empregado, o empregador ele calcula, sei lá, 22%, né, de contribuição patronal, recolhe para o INSS, no caso da maioria dos empregados do Brasil, pertencem ao regime, estão ao abrigo do regime geral de previdência. Então, o empregador ele é contribuinte da parte patronal e ele é sujeito passivo da obrigação daquilo que ele retém do empregado. Ao reter do empregado, ele tem um prazo legal para repassar para o Instituto de Previdência, no caso o INSS. Então, isso vinha, no 1990, ali naquela época, vinha acontecendo muito do empresário reter o valor e não repassar no prazo para a Receita Previdenciária, no caso o INSS. Lá na época, em 1990, nós tínhamos a Receita Federal e nós tínhamos a Receita Previdenciária. Eram dois órgãos de administração fazendária, um que cuidava de todos os outros tributos, que era a Receita Federal, e uma Receita Previdenciária que cuidava apenas da arrecadação previdenciária. Na época do governo Lula, foi unificado as duas receitas e foi criado a Super-Receita, né, que eles chamaram de Super-Receita. Então, um projeto de lei foi aprovado no Congresso, unificando a Receita Federal num órgão só. A partir de então, os fiscais iam até as empresas e fiscalizavam os impostos, o PIS, PASEP, que são outras contribuições, mas não fiscalizavam a contribuição previdenciária, embora analisasse os mesmos livros fiscais. Com a Super-Receita, aumentou a arrecadação no Brasil, por quê? Porque deu mais agilidade, deu mais eficiência ao processo de fiscalização, porque os auditores e os fiscais tributários federais passaram a analisar toda a documentação de forma conjunta e cobrar, né, exigir o pagamento de todos os tributos, seja impostos, taxas ou contribuições sociais ou contribuições previdenciárias. Então, a Super-Receita foi uma organização nova, administrativa, uma organização administrativa tributária nova, estabelecida pelo governo federal, que inclusive aumentou o valor do vencimento, né, do vencimento dos servidores públicos ligados à Receita Federal. Eles até fizeram uma greve na época, dizendo, poxa, nós aumentamos as atribuições nossas e não aumentamos o valor do vencimento. E aí o governo federal, então, foi sensível a essa reivindicação e concedeu um belo aumento na época e aumentou a produtividade, sobremaneira aumentou a produtividade da Receita Federal naquele período. Então, a arrecadação aumentou, embora não tivesse sido aumentado nominalmente os tributos, né? Especificamente os tributos. Então,
O Hugo de Brito Machado, ele trabalha muito bem essa questão da apropriação indébita previdenciária ou apropriação indébita tributária. E aqui eu repasso, né, na tela a definição do tipo penal apropriação indébita prevista no artigo 2º, inciso 2. Ó, constitui crime deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na condição de sujeito passivo. Veja, sujeito passivo é aquele que tem a obrigação de entregar o dinheiro para a Receita. Nem sempre o sujeito passivo é o contribuinte, eu expliquei isso na primeira aula, né? O contribuinte é aquele que tem relação jurídica direta com o fato gerador do tributo, e o sujeito passivo é aquele que fica, por lei, responsável por repassar o dinheiro para a Receita. Nem sempre é o contribuinte que repassa o dinheiro para a Receita. Se eu sou empregado da Univale, eu sou contribuinte da minha parte previdenciária, mas o sujeito passivo é a Univale, que, embora não contribuinte da parte retida do meu salário, é obrigada, ela, como sujeito passivo, a repassar o valor para a Receita, para a União, né, no caso, para o Instituto de Previdência da União, que é o INSS. Então, eu sendo contribuinte da parte como empregado, da parte previdenciária do empregado, não sou o sujeito passivo da obrigação, que fica estabelecida como obrigação do empregador, que no caso é a Univale. Agora, se a Univale deixar de recolher no prazo aquilo que ela descontou do meu salário, ela comete o crime de apropriar-se indevidamente desse valor. Certo? Professor, mas aqui deixar de recolher no prazo. Então, em tese, o crime é de ordem formal. Ela recolheu, só recolheu atrasado. Esse é o intuito dessa definição aqui. Embora alguns autores entendam que deixar de recolher no prazo é um crime de ordem material. Alguns autores dizem que o inciso 2 do artigo 2º deveria estar no artigo 1º, como sendo um crime de ordem material. Mas aqui, pelo texto, deixar de recolher no prazo. Em tese, for recolhido, só que fora do prazo. Mas se não for recolhido dentro do prazo, aí é um crime de ordem material, efetivamente. Então, nós temos que estar atento a isso na hora de fazer ou de exercitar a defesa. Bom, esse não repasse do valor descontado do empregado à Receita, no fundo, de forma literal, de forma direta, nós temos o quê? Nós temos um inadimplemento de uma obrigação civil. No Brasil, não é considerado, para fins de reclusão, né? Ninguém é levado à prisão, à pena de reclusão ou detenção, por crime, por dívida civil, Se o empregador desconta do empregado um valor retido do empregado e não repassa, no fundo ele está assumindo uma dívida. E essa dívida é civil. Dívida tributária é uma dívida civil. Então, em tese, frente ao que prevê a Constituição, nós temos aqui um crime previsto em uma lei esparsa, mas que contraria, de certa forma, o texto da Constituição. Essa discussão já foi levada ao Supremo sob a inconstitucionalidade dessa previsão de ser crime, né, não repassar no prazo legal aquilo que é descontado do empregado. Essa apropriação indébita foi discutida. E o ministro Lewandowski disse o fato de não ter pago o tributo no prazo legal não é o objeto principal do crime, não é o fator preponderante do crime. O crime é exatamente a traição em relação ao Estado, é o ato de não recolher no prazo. Então, o pagamento ser feito ou não importa aqui no caso. Importa o ato criminoso de tentar ludibriar, né, a Receita Federal ou a União ou o próprio INSS, no caso da apropriação indébita previdenciária. Então, nós temos aqui uma discussão, que depois eu vou trabalhar com vocês um pouco mais, o voto do ministro Lewandowski nessa situação específica. Então, diz o Hugo de Brito Machado, não há crime civil por dívida, exceto pensão alimentícia. Se a Constituição diz isso, é lógico que se a pessoa deixa de recolher no prazo legal o tributo recolhido do empregado, ela está assumindo uma dívida civil, então não se aplicaria, constitucionalmente falando, essa pena de detenção, que é o caso aqui específico,
no caso do inadimplemento. O STF, então, ele reafirmou, né, que o crime contra a ordem tributária não se vincula com prisão civil por dívida. Então, agora em 2017, pessoal, nós tivemos um julgamento, que eu coloquei aqui na tela, reafirmou, né, a jurisprudência no sentido que a criminalização da sonegação fiscal, prevista na Lei 8.137, que não se chama mais sonegação, mas eles continuaram usando isso no seu julgamento, não viola o artigo 5º, inciso 57, aliás, 67, né, 67 da Constituição Federal, em virtude de ter caráter penal e não se relacionar com prisão civil por dívida. É uma forma, né, do Supremo manter em vigor esse crime de apropriação indébita. A decisão foi tomada numa sessão plenária virtual, né, em um recurso extraordinário que nós temos aqui. Então, aqui nós temos o julgamento, né, eu passo ele todo para vocês aqui para a gente ir comentando. Antes de entrar nesse julgamento, eu esqueci, vamos fazer aqui a nossa chamada. Então, prestem atenção na chamada, respondam, abram os microfones, rufem os tambores. Rufem os tambores. Vamos ver aqui. Diário online. Então, pessoal, peço a gentileza que, ao serem chamados, né, vocês respondam rapidamente para que a gente não perca muito tempo com a chamada. Hoje, dia 16 de março de 2021. Então, estou com a Aline Ferreira Fonseca. Está aí? Presente, professor. Ok, Aline. Amanda Monteiro. Ana Luísa Borba. Aqui, professor. Ana Paula Oliveira. Presente, professor. Ana Vitória Pacheco. Andressa Ferreira. Presente. Anthony Padilha. Beatriz Feller. Beatriz da Silva. Presente, professor. Bruna Stephanie. Bruno Leonardo. Camila Abreu. Presente, professor. Carla Luiz. Carolina Armada. Clara Mateus. Cristiane Amorim. Dabliane. Presente, professor. Ok. Diego André. Fabiano Massaneiro. Presente. Felipe Machado. Presente, professor. Felipe Pérez. Presente. Gabriele Miller. Gabriela Carraro. Presente, professor. Inayara Sagavi. Isabela Wagner. Julian Brocardo. Kaique Rodrigues. Presente, professor. Karen Oliveira. Karina Presente. Ortner. Presente. Karina, ok. Laís da Silva. Presente.
Obrigado. Luana Novatsky. Presente. Obrigado. Luciane Cardoso. Presente. Obrigado. Luísa Montebeller. Presente. Luísa Schmidt. Luzia Maria. Presente. Maiara Kilp. Maria de Nazaré. Mariane. Presente. Mariane, né? Não, a Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Mariane Holmes. Matheus Oliveira. Presente. Maximiliano Macchi. Presente. Monize Silva. Presente, professor. Obrigado. Paola Loblein. Paula Sabrina. Paula Sabrina. Rúbia. Presente, professor. Sara. Sara Castro. Sérgio. Presente. Obrigado. Tainá. Tayane. Nossa, quanta gente faltando. Tayane. Viviane. Bom dia, eu, presente. Viviane, ok. Yuri. Presente. Professor, Oi. tem bastante gente que está falando no chat que está sem microfone. Você quer que eu passe os nomes para você? Sim. O Julian Castro tá presente. Ok. Paola Cecília está presente. Paola. Cecília. Tayane está presente. A Sara está presente. Sara Ellen Castro. Ok. Deixa eu ir para cima ali. Luana da Silva. Maiara. Luísa Schmidt. Espera aí um pouquinho. Maiara. Ok. A Luísa Qual é o outro? Schmidt. Luísa. Luísa Schmidt. Ok. Carla Juliana. Ok. Inayara. Inayara. Ok. A Cristiane Amorim. Cristiane Amorim. Ok. E Dabliane. Daviane já tinha respondido. Então tá. Não sei se tem mais alguém aí. Se tiver alguém, fala no chat que eu já falo pro professor. Tá ok. A Amanda Monteiro. Só um pouquinho. E a Clara Matheus também. A Maiara, eu já falei de ti já. Amanda, e qual é a outra? A Clara Matheus. Clara Matheus. E qual é a outra? A Maiara já foi, né, professor? Já. Então tá. Estão pedindo aqui no chat para o senhor falar os nomes que faltaram, para ver se alguém está presente. Tainá, Paula Sabrina, Mariane, Karen Yamila, Isabela, Gabriele Miller, Diego André, Carolina Armada, Bruno Risso, Bruna Paula, Beatriz Feller, Anthony Padilha e Ana Vitória. Esses são os que estão faltando aqui. Ok? Então vamos lá. Bom,
Eu acho que a Beatriz está tentando falar, professor, não está saindo o áudio dela. Sim. Estou Ela vendo tá, ela ela aqui tá embaixo. aqui. Tá ok, Beatriz já tá ok. Esse recurso que foi interposto até, inclusive, por Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, ó, empresários condenados por terem deixado de recolher 77 mil de ICMS por decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negou o seguimento ao recurso extraordinário que buscava a declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 2º. Essa ação é que deu origem, inclusive agora, a uma decisão recente do STF que diz que quando a pessoa declara que vendeu um produto, e isso é o fato gerador do ICMS, né, circulação de mercadoria, então a venda de um produto é a hipótese de incidência prevista na lei do ICMS. Então, a lei do ICMS diz que quem vier a vender um produto deverá recolher, né, o imposto sobre circulação de mercadoria. A pessoa que vende o produto, ela informa isso à Receita, ela emite nota fiscal e depois nos livros fiscais ela informa a Receita Estadual que vendeu uma quantidade X lá daquele produto pelo valor X. Aí aplica-se a alíquota do ICMS e faz o recolhimento. Então, é o empresário, o vendedor do produto que circula a mercadoria, que inclusive embute no preço final esse valor a ser pago para a Receita Estadual, ele declara, embute no preço, ou seja, ele recebe esse pagamento do consumidor final e não repassa para a Receita Estadual. Isso a título de ICMS. Esse descontar, o STF entendeu que também é uma forma, né, de apropriar-se indevidamente de um valor que não é seu. Porque se eu vendo um carro, a Chevrolet vende um carro para o seu José, e lá na nota fiscal do seu José consta o valor do carro mais o valor do IPI mais o valor do ICMS, é porque o seu José pagou isso para a Chevrolet, para a revenda da Chevrolet. Então, a revenda Chevrolet, de posse desse dinheiro, teria que repassar no prazo certo, em forma de ICMS, ao governo estadual, ao Estado de Santa Catarina, se essa venda for feita em Santa Catarina. O que disse o STF? Olha, não é inconstitucional entender, tipificar como crime de apropriação indébita esse não repasse, desde que esse não repasse seja contumaz, seja repetitivo. Declara, não paga. Declara no mês que vem, não paga. Declara no outro mês, não paga. Declara no outro mês, não paga. Não há definição nessa decisão do STF de o que seria o contumaz, se é 1 mês, se é 2 meses, se é 3 meses. Eu até tive uma aluna no semestre passado que fez uma monografia, não sei se ela já se formou, se está aqui presente, eu acho que não. Ela defendeu, eu fui orientador dela, sobre essa discussão do que seria, então, o não recolhimento contumaz, ou seja, declarar para fins de pagamento de ICMS e não pagar efetivamente no prazo ou não pagar em definitivo, ficar devendo. Os condenados, né, nessa ação que eu estou falando aqui, que é do STF, dentro do contexto aqui do STF, diz o seguinte: alegavam que o dispositivo ofende o artigo 5º, né, porque os crimes tributários não têm relevância penal, mas sim patrimonial, e que seria uma dívida e que essa dívida poderia ser cobrada numa execução fiscal. Portanto, se é uma dívida, e no Brasil não há prisão por dívida, não poderia ser condenado a uma pena de detenção, que é o que prevê o inciso 2 do artigo 2º, para apropriação indébita, não poderia ser condenado em função de ser efetivamente uma dívida de ordem civil e que isso não importaria em prisão. Aí isso rodou, o ministro Lewandowski assentou o seguinte na sua decisão, ele como relator: a lei se volta contra a sonegação fiscal, fraude, realizada mediante omissão de informação, declaração falsa. Assim, diz aqui no segundo item, ainda que seja possível a extinção da punibilidade mediante o pagamento, né, a pessoa vem a pagar futuramente e extinga a punibilidade, não disciplina uma espécie de execução fiscal sui generis, nenhuma cobrança de débito fiscal.
ela apenas expõe que a incriminação da prática de fraude em documento tributário fica sujeita à fiscalização pela autoridade fazendária, sem, no entanto, estatuir ou prever a possibilidade de prisão civil em razão do débito fiscal. O que ele está dizendo aqui é que o crime não é a falta de pagamento em si, e sim o descumprimento da ordem legal prevista, né, pela legislação, no caso da Lei 8.137, que prevê, que disciplina, né, que existe um trabalho fiscalizador e que a pessoa que omite informação ou presta informação falsa ou deixa de recolher no prazo, que é um crime de ordem formal, terá que sofrer as sanções dessa conduta. Então, o que o STF confirma, né, reafirma, as condutas tipificadas na norma se refere aos atos praticados pelo contribuinte com o fim de sonegar. Ou seja, ele está praticando um ato com o intuito de não pagar o tributo. O fato de pagar ou não pagar não interessa. O que interessa é que o ato previsto em lei está sendo praticado. Então, consubstanciado esse ato na fraude, omissão, prestação de informação falsa, etc. Então, a pessoa não é condenada por deixar de pagar especificamente, precisamente. Ela é condenada por fraudar a fiscalização, por esconder do Estado uma movimentação financeira, por exemplo, omitir informação acerca de uma venda de um determinado tributo. Então, por unanimidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral, virou súmula vinculante, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, que é mais positivista, né, dominante sobre a matéria, e negou provimento ao recurso extraordinário. Então, a pessoa ela é acusada de fraudar a Receita. O fato dela recolher ou não no prazo não tem tanta importância nesse crime previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137. A pena aqui é mais branda, de detenção de 6 meses a 2 anos, né? E o Hugo de Brito Machado, ele coloca no seu livro, né, que o inadimplemento da dívida não leva à prisão em si. O que leva à prisão é a confiança lesada, ou a lesão à confiança nesse relacionamento entre a pessoa física ou jurídica com o Estado. E isso justificaria, então, o sacrifício da liberdade. Então, está pacificado que o inciso 2 do artigo 2º da Lei 837, ou seja, a apropriação indébita previdenciária ou a apropriação indébita de outros tributos, como imposto de renda, ICMS, declarado e não pago, o fato de não ter sido pago no prazo não é o fator preponderante que leva à prisão, e sim a traição, a omissão das informações ou a traição ao Estado na conduta do contribuinte ou do sujeito passivo na sua relação com o Estado propriamente dito. Então, aqui desconfigurou um pouco a tese do Hugo de Brito Machado, porque o Hugo de Brito Machado diz, olha, esse inciso 2 do artigo 2º não pode ser considerado crime, porque ele, no fundo, é a assunção de uma dívida civil, e dívida civil no Brasil não é crime. Mas o STF, então, deu uma volta e disse, não, o Estado não está punindo pelo não pagamento, está punido pela conduta em desacordo com a legislação criminal, que é omitir informação, prestar informação falsa, deixar de recolher no prazo, ou seja, descumprir uma ordem legal estabelecida que indifere o fato de pagar ou não pagar, ou ter dívida ou não ter dívida civil. Esse foi os argumentos muito utilizados durante anos pelo Hugo de Brito Machado e por vários advogados, mas que agora cai por água em função dessa decisão unânime, não unânime, porque o Marco Aurélio votou contra, e aí houve essa pacificação nessa súmula vinculante. O que eu disse para vocês no início das aulas é que nós tivemos, em 2000, uma alteração no Código Penal, preste bem atenção nisso que eu estou falando aqui agora. Deixa eu ler aqui, a Beatriz, já coloquei a presença para a Beatriz, está tudo ok. Será que ele deu presença, Luana? Ok, todas essas que o meu amigo ali já passou, já dei a presença. Então, olha só. Os crimes tributários, entendo eu, deveriam estar no Código Penal. O Código Penal é um documento jurídico que prevê os crimes no Brasil.
É lógico, e seria o correto, que os crimes tributários estivessem dentro do Código Penal. Lá em 65 foi feita uma lei da sonegação fiscal. Em 1990 foi feita uma outra lei, que é essa que nós estamos tratando aqui, que é a Lei 8.137 de 90, que redefiniram os crimes contra a ordem tributária, revogaram tacitamente aquela lei da sonegação e trataram dos crimes tributários fora do Código Penal. Um dos crimes tratados é esse que nós vimos agora, da apropriação indébita previdenciária, ou seja, descontar e não repassar no prazo legal o valor descontado do empregado a título de contribuição previdenciária. Só que isso foi em 90 que foi tipificado o crime de apropriação indébita previdenciária. Em 2000, a Lei 9.983 de 2000 alterou o Código Penal e inseriu no Código Penal este mesmo crime, este mesmo tipo criminoso da apropriação indébita previdenciária, incluiu no artigo 168A. Até eu peço para alguém aí que tiver mais rapidez que eu aqui, colocasse, se ele conseguisse colocar o artigo 168A aqui no chat, para que a gente possa visualizar. Mas vejam, em 90 foi tipificado esse crime, que agora está pacificado pelo STF como sendo um crime de conduta, né? E não em função do não pagamento, e sim uma conduta contrária aos interesses do Estado. Isso é crime tributário. E agora, em 2000, 21 anos atrás, em 2000, o legislador esquece que esse crime já está numa lei específica, que é a Lei 8.137, e reintroduz agora dentro do Código Penal o mesmo tipo penal no artigo 168A. Se vocês lerem o artigo 168A e lerem o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137, vocês vão ver que é o mesmo crime. Vamos lá, artigo 160, vamos ver quem é que colocou aqui, a Viviane Tonias. Olha só, obrigado, Viviane. Deixar de repassar a Previdência Social às contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal prevista, pena de reclusão. Vocês estão vendo aqui a pena de reclusão, aqui, ó, 2 a 5 anos mais multa. Esse artigo 168-A, esse artigo 168A, o tipo penal é o mesmo do inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137. Só que lá na lei específica de crimes tributários, a pena é de 6 meses a 2 anos. É considerado um crime de ordem formal, meramente formal. Aqui no artigo 168A, no Código Penal, portanto, que é uma lei geral de crimes, não é uma lei específica, não é uma lei esparsa, é uma lei geral, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. Esta alteração no Código Penal não revogou o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137. E como é que nós vamos tratar agora isso? Eu tenho 2 crimes idênticos, um numa lei específica, de 90, e o mesmo crime em um artigo do Código Penal, que é uma lei geral, de 2000, uma lei mais recente. Então, portanto, uma alteração recente no Código Penal. Só que nós temos 2 sanções diferentes. Uma mais branda, lá na lei específica, mas uma lei mais antiga, e agora uma pena de reclusão, deixa de ser detenção e passa a ser reclusão, bem mais grave, né, a pena, mais rígida, de 2 a 5 anos. É claro que nós, advogados, sempre vamos arguir a aplicação da pena menor. Na lei de introdução ao Código Civil, né, o Sérgio está dizendo que aplica-se a sanção mais benéfica. Claro, isso é o que se argumenta sempre. A lei, essa alteração que incluiu o artigo 168A é mais recente. Pela lei de introdução ao Código Civil, aplica-se a lei mais recente. Só que essa lei mais recente é geral. Então, a lei de introdução ao Código Civil diz, bom, aplica-se a lei específica, não, a lei especial. Não se aplica a lei geral quando tem uma lei especial. Só que essa é mais antiga, né? A lei dos crimes tributários é mais antiga. No fundo, o argumento mais plausível e mais aceito é que, tendo 2
duas sanções para o mesmo crime, aplica-se o mais benéfico para o criminoso, né? E aqui, ó, nas mesmas penas, incorre quem deixar de recolher no prazo legal, contribuição. Aí ele dá uma explicadinha no parágrafo primeiro aqui, um pouquinho maior. Recolher contribuição devida em Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis, pagar benefício devido ao segurado, quando as respectivas cotas de valores, tá? Daí ele dá uma... E o parágrafo segundo, ele apresenta aqui, ó, em 2000, ó, a famosa extinção da punibilidade, ó. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importância ou valores e presta informação devida à Previdência na forma definida em lei e regulamento antes do início da ação fiscal. Então, aqui em 2000, surge, né, já havia a extinção da punibilidade, mas surge em relação a esse crime da apropriação indébita, desde que a pessoa confesse e pague antes da ação fiscal. Ou seja, antes do fiscal detectar a apropriação indébita previdenciária, se for feita a declaração e o recolhimento, extinta estará a punibilidade. Isso comprova que a criminalização em matéria tributária é apenas para forçar o pagamento do tributo. Tanto é que o Estado não está preocupado em prender ninguém, ele não quer levar o empresário para a prisão. Ele quer receber o valor da contribuição previdenciária que o empregador deixou de repassar para a Previdência. Tanto isso é verdade que é previsto aqui que se a pessoa se arrepende, um arrependimento eficaz, se arrepende e paga o valor devido, que não teria sido recolhido no prazo legal, ele faz ele adota um procedimento de declarar corretamente e fazer o recolhimento devido, ele foge da ação penal, porque extinta está a punibilidade, não terá uma ação penal acontecendo contra ele. Bom, nós temos também mais 3 tipos de crimes tributários que não estão na Lei 8.137, mas que foram incluídas também em 2000 no Código Penal. Inserção de dados no sistema de informação, né? Inserção de dados falsos, né? Modificação ou alteração não autorizada no sistema de informação, é tudo ligado a essas máquinas eletrônicas, né? de cupons eletrônicos. E também um crime muito grave que foi incluído no Código Penal, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Vejam, nós temos 2 situações aqui, ó. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Nós temos a apropriação indébita previdenciária e nós temos a sonegação de contribuição previdenciária. Professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não. Apropriar-se indevidamente de um valor e não repassar para a Previdência significa o quê? Eu descontar do salário do meu empregado um valor X e não repassar. Mas eu não escondi a existência do empregado. Eu declarei que eu tenho esse empregado, e a Receita Previdenciária, a Receita Federal sabe que eu tenho esse empregado, inclusive consegue detectar que eu fiz o desconto na folha de pagamento dele e não fiz o repasse. Isso é apropriar-se indevidamente de um valor descontado do empregado. A sonegação de contribuição previdenciária, se a minha amiga Viviane puder copiar e colar aqui no artigo 337-A, é diferente e muito mais grave, porque sonegação de contribuição previdenciária significa esconder da Receita Federal a existência do empregado. Por isso que a pena de sonegação de contribuição previdenciária é muito mais rígida do que a pena da apropriação indébita, que nós vimos até aqui, que deve ser aplicada a detenção de 6 meses a 2 anos, é um crime de ordem formal. Já a sonegação da contribuição previdenciária, que é um tipo novo, que não está na Lei 8.137, mas está no Código Penal aqui, que nós estamos vendo agora, essa é muito mais grave. Olha o que diz aqui, ó, a Viviane, ó. Suprimir ou reduzir contribuição social, vejo que é um crime de ordem material, social previdenciária e qualquer acessório, mediante os seguintes condutas: omitir da folha de pagamento da empresa ou documento de informação prevista na legislação previdenciária o segurado, ou seja, eu escondo a existência do segurado. Isso é sonegar para não pagar. Se, como consequência,
E é lógico, se eu escondo a existência de um funcionário, é lógico que eu não vou recolher a contribuição previdenciária referente a esse funcionário. Eu nem estou informando nos documentos de fiscalização necessários que todo mês as empresas precisam informar a Receita Federal acerca da folha de pagamento, né? Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa a quantia descontada do segurado. Vejam como são três outros tipos, né? Omitir total ou parcialmente receitas e lucros auferidos, remuneração pagas ou acreditadas e demais fatos geradores da contribuição social previdenciária. No artigo 337, nós temos que o empregador, o empresário, esconde a existência do empregado, omite da folha de pagamento a existência do empregado. Por isso que a gente chama isso de sonegação de contribuição previdenciária. O crime de apropriação indébita, não. Eu não escondo a existência do empregado, mas eu desconto do salário dele um valor e não repasso no prazo para a Receita Federal, hoje Super Receita, que engloba a Receita Previdenciária também. Conseguiram entender a diferença e por que as penas, então, são diferentes? O crime de apropriação indébita previdenciária é mais brando, porque não há o escondimento da existência do empregado na folha de pagamento. Na sonegação de contribuição previdenciária, artigo 337-A, o tipo é mais grave, é suprimir ou reduzir tributo escondendo a existência do empregado. Então, eu vou perguntar na prova, presta atenção, vou perguntar na nossa prova, no 6º encontro, nós faremos uma prova. Nessa prova, eu vou perguntar qual o crime mais grave, o da apropriação indébita previdenciária ou da sonegação da contribuição previdenciária? Essa é a pergunta. Qual o crime mais grave? Qual que traz um resultado lesivo maior? E qual, portanto, tem uma pena, uma sanção maior? Então, vejam, o crime do 337-A, ele é imensamente maior do que o crime do artigo 168-A e também do inciso 2 do artigo 2º da lei dos crimes contra a ordem tributária, que é 8.137. Vejo que aqui tem a extinção da punibilidade também, né, no parágrafo 1º, né, desde que antes do início da ação fiscal, ou seja, antes da Receita se movimentar para descobrir o que está sendo feito, a pessoa se arrepende e paga, ela foge, pela extinção da punibilidade, ela foge da ação penal. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário, de bons antecedentes, desde que o valor seja igual ou inferior àquele estabelecido na Previdência, se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha não ultrapassa R$ 1.500, aí são menor potencial, né? O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado na mesma data e tal. Aqui eu faço a pergunta, então, né? Vocês conseguiram entender claramente a diferença entre a apropriação indébita previdenciária e a sonegação fiscal previdenciária? Eu faço essas diferenças porque depende da denúncia do promotor, o advogado tem que trabalhar isso. Não, peraí, a denúncia usa a sonegação fiscal. Não houve sonegação fiscal, ele declarou a existência do empregado. Então, vamos migrar esse tipo penal para o inciso 2 do artigo 2º da lei especial. E a pena daí é bem mais branda. E aí você pode sugerir também ao cliente que ele venha a fazer o pagamento. Professor, mas se já houve uma ação penal é porque já houve fiscalização. Adianta fazer o pagamento? Aí nós vamos discutir a extinção da punibilidade daqui a pouco acerca disso. Então nós vamos discutir agora, hoje ou na próxima aula, nós vamos discutir a extinção da punibilidade depois da ação fiscal. Preste atenção no que eu estou falando. Nós vamos discutir, tentar entender se há a possibilidade de extinguir a punibilidade de um cliente nosso depois da ação fiscal ter iniciado. Aqui na lei, no Código Penal, diz que não, que a extinção da punibilidade só pode acontecer se a pessoa vier a declarar e pagar antes da ação fiscal, antes do fiscal do tributo chegar até a empresa, chegar até o criminoso. E eu
vou defender que, mesmo depois da ação fiscal e mesmo depois da denúncia realizada pelo Ministério Público acerca do crime, eu entendo que seja possível, e já tem decisões nesse sentido também, seja possível extinguir a punibilidade dos crimes tributários após a ação fiscal ou mesmo após a denúncia. Tem contradições de ordem legal que nos favorecem nessa tese. Aqui nós temos uma figura, um princípio trazido, criado pelo Hugo de Brito, que também vou perguntar na prova e que eu vou explicar para vocês agora. O que é a inexigibilidade de conduta diversa em direito tributário? Essa é uma pergunta muito comum nos concursos e uma tese muito utilizada na defesa de clientes acusados de crime tributário. Essa figura da inexigibilidade de conduta diversa, pessoal, ela é utilizada quando tu consegues, junto com o teu cliente, provar ao juiz da causa, né, da causa criminal, que o teu cliente ele tinha outras dívidas, outras despesas de caráter urgente que ele precisava saldar para manter a empresa funcionando, como pagar o salário dos funcionários, como pagar fornecedores, como pagar luz, água, para poder a empresa continuar funcionando. E isso fez com que ele deixasse, né, de recolher, por exemplo, a contribuição previdenciária no prazo legal em função de que ele tinha que fazer outros pagamentos devidos e importantes, inclusive por ele considerados mais importantes do que o pagamento do tributo em si. Então, o Hugo de Brito Machado criou essa figura, esse princípio da inexigibilidade de conduta diversa, como sendo tipo uma defesa própria, né? Uma legítima defesa própria do empresário em relação aos pagamentos tributários, até porque não pagar o tributo em si não é o crime, né? E sim a omissão das informações ou do fato gerador que é o crime. Mas, se houve prestação das informações e não houve recolhimento do tributo, que é um crime de ordem material, e houver condições de provar que ele tinha outras despesas mais urgentes, isso ajuda muito na defesa e na não condenação de pessoas acusadas de crime tributário. Então, a inexigibilidade de conduta diversa em direito tributário é isso, é quando tu consegue comprovar contabilmente que a empresa, ao não recolher no prazo legal, por exemplo, uma contribuição previdenciária, o crime de apropriação indébita não deve ser aplicado em função de que tu comprova que tu fez outros pagamentos antes de fazer o pagamento da contribuição previdenciária, porque era urgente esses outros pagamentos. É claro, pessoal, que eu não posso comprar um carro novo para a família e querer justificar olha, eu não paguei a contribuição previdenciária descontada dos meus empregados porque tive que trocar o carro da família. Aí, claro, não vai ser positiva essa tua argumentação. Não vai ser importante nem interessante essa argumentação. Agora, se tu consegue juntar documentos comprobatórios de que os pagamentos que tu realizou antes do pagamento da tributação foram necessários e urgentes para manter a ordem econômica funcionando, para manter os funcionários, manter os fornecedores fornecendo o produto para o teu restaurante, que seja, aí tu consegue aplicar esse princípio e ele tem tido resultados bastante razoáveis, né? Na definição da pena, na compreensão, né, do juiz em relação a isso. Então, olha só, eu tenho aqui um trecho aqui do livro do meu amigo Dri, diz assim, os tribunais regionais federais estão admitindo que, na hipótese de séria dificuldade financeira comprovada pela falência da empresa, o não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de empregados e que deixa de configurar o crime previsto na Lei 8.212, que é a Lei do INSS, em face da inexigibilidade de outra conduta. Nesse sentido, decidiram no TRF, também de Minas Gerais. Ao nosso ver, a não exigibilidade de outra conduta configura-se sempre em situação de crise financeira. A opção pelo uso do dinheiro disponível para o pagamento de empregados, de dívidas outras, seja a única forma de manter a empresa em funcionamento numa tentativa sincera de superação da crise
depois da qual a dívida tributária será paga. Então, esse argumento aqui da inexigibilidade de conduta diversa, ou da não exigência de pagamento do tributo em função de uma crise financeira, se aplica também nessas situações para a defesa dos nossos clientes, quando procurados nós, advogados, para fazer a sua defesa. Então, tu tens que tentar extrair do teu cliente essa informação. Afinal, tu omitiu informação? Não. Eu prestei informação, só que não recolhi no prazo certo os tributos, principalmente contribuições previdenciárias. Então, tu pagou outras coisas? Paguei. Então, me traz os documentos e os pagamentos que foram feitos e que comprovam que tu estás numa crise financeira, principalmente agora na pandemia, por exemplo. Então, tu deixa de recolher no prazo a contribuição previdenciária para pagar um fornecedor para manter a tua empresa funcionando. Isso é o que se chama, o que nós chamamos, né, e que o Hugo de Brito caracterizou, conceituou como o princípio da inexigibilidade de conduta diversa em direito tributário. Isso cai muito, pessoal, em concurso público também, essa tese ou esse princípio, né? O próprio CTN, né, o Código Tributário Nacional, estabelece preferência de salários em relação aos tributos. Então, vejam, se o meu cliente pagou primeiro o salário e deixou de recolher os tributos, esse fato é justificável até em função das preferências expressas no CTN, né, no artigo 186 do CTN, que privilegia o pagamento de salário antes do pagamento dos tributos. O que é o crime? É não pagar o tributo? Não. O crime não é não pagar o tributo. O crime é deixar de recolher no prazo legal. A conduta criminosa é a atitude de atrasar, embora tenha sido pago. Agora, se tu justificar ainda que tu atrasou no repasse da contribuição previdenciária descontado do empregado, mas usou esse dinheiro para pagar o próprio salário do empregado ou o 13º dos empregados, tu tem uma justificativa muito interessante para pedir a absolvição, aplicando-se aí o caso à inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Bom, nós temos aqui um item, né, que nós temos que trabalhar, que é a diferença entre as sanções administrativas aplicadas pela própria administração pública e a sanção penal aplicada pelo Poder Judiciário. Em tese, pessoal, em tese, não sei se vocês estão cansados aí, se vocês querem parar, faltam 15 slides para o final. Nós podemos deixar para a aula que vem, se vocês entenderem que vocês estão cansados. E aí nós entraríamos nessa fase final aqui. Já são 9h30. Não sei se algum aluno entrou depois. Eu vou só ler aqui o nome de quem não respondeu a chamada, só para a gente então retomar aqui. Ana Vitória não respondeu, o Anthony não respondeu, a Bruna de Paula não respondeu, Bruno Leonardo não respondeu, a Carolina Armada não respondeu, Diego Moura também não, Gabriele Miller, Isabela Wagner, Karen Yamila, Mariane Holmes e Paula Sabrina, além da Tainá Almeida. Se não estão presentes, vou encerrar aqui a nossa chamada. Bom, eu vou anotar aqui, Mariane Holmes. Professor. Oi. Isso, Vivi, fala. É a Viviane. Tem a Mariane, o pessoal está escrevendo no chat. A Caroline Luz Armada está na aula. O Anthony Joás Padilha. A Mariane... Como é que é? Só um pouquinho. A Carolina Armada está aqui? Tá. Qual é o outro? O Anthony também está. Sim. A Mariane Fortunato Gomes também. Sim, ela entrou agora. A Karen, a Mila de Oliveira. Sim. A Mariane Fortunato também. Onde é que tá? Beatriz perguntando se o senhor deu presença. Acho que deu sim, Beatriz. Sim, sim. Ok.
Mariane Fortunato, sim, né? Sim, sim. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, nesse momento, então, 9h30, não fizemos intervalo, tocamos direto. Concluímos aqui, vamos parar no slide número 35, para que na aula que vem, no quarto encontro, a gente conclua o conteúdo da unidade 1. No quinto encontro, eu vou fazer alguma atividade de revisão. Eu vou apresentar aqui na tela algumas questões de concurso, de provas antigas, para a gente discutir junto essas questões e trabalhar um pouco, estudar um pouco junto. Então, na aula que vem, nós concluímos o conteúdo, na terça que vem, do slide 35 ao 50, e depois, na quarta aula, na quinta aula, a gente faz essa revisão, e na sexta aula a gente faz, então, a M1, para depois iniciarmos já a unidade 2, que é o processo administrativo tributário, que no fundo é o processo de fiscalização e cobrança do tributo na esfera administrativa. Então, estamos dentro do nosso cronograma, cumprindo fielmente o cronograma. Suplico que vocês leiam esse capítulo 3 do livro do Hugo de Brito Machado, que são os ilícitos tributários, que vocês vão entender um pouco mais, um pouco melhor essas nossas colocações que estamos expondo para vocês aqui. Então, espero que tenham aproveitado essa nossa aula de hoje. Desejo a todos um feliz resto de semana aí, né? Que se cuidem, que o bicho está pegando, não está fácil. Falta hospital, falta leito, falta atitude, falta um monte de coisa, mas cada um se cuidando, assim como o pessoal se cuidava, né, no tempo da AIDS, lá com camisinha, se cuida até hoje, temos que nos cuidar com máscaras e higiene muito rigorosa. Então, muito obrigado a todos, encerramos a nossa terceira aula, convocando vocês para que na próxima aula trabalhemos um pouco mais essa parte das sanções administrativas, sanções políticas ligadas à tributação também, deixando um pouco de lado as sanções penais que nós já vimos até agora. Ok? Boa terça-feira e um final resto de semana e fim de semana para todos vocês. Um abraço, obrigado.